Bom, estamos gravando, vamos lá. Tudo bem com vocês? Um mês, né? Se a gente se vê praticamente, né? Agora, né? Conta da psicose, foi muito bom, interessante. Né? Então, vamos dar continuidade a essa programação. Nós estamos com esse texto aqui do Fabiano Vivar, que é sobre. Na verdade, ele se refere ao famoso já, né? Discurso diferenciado lá na escola da causa freudiana, que, como eu disse para vocês, tem na internet, acho que alguém colocou aí tanto o vídeo como o texto, né? E tem essa versão aqui da Zahar, que é uma versão, segundo o Preciado, ele diz aqui que não, o que vocês encontram na internet não é o mesmo daqui, porque esse daqui é mais completo. Né? Ele é grande, inclusive. O que está na internet não é muito grande, não é um texto grande. Mas tem duas partes, inclusive. Tá? Então, não é que ele diz lá, não é exatamente o que está aqui. Né? É um pouco diferente. É parecido, especialmente o começo, mas ele se envolve com os outros. Tá bom? Bom, você escuta, não ouviu qual é o melhor dele? A melhor versão? Não, esse aqui é uma versão completa. Né? A versão que ele falou. Parece que ele não teve tempo. Não teve tempo, sei lá, que ele tinha para a conferência, não é que deram o nome lá, mas ele não leu tudo. Ele, no começo desse livro aqui, numa pequena introdução, ele diz isso. Ele não leu tudo que tinha preparado para ler na escola, né? A pessoa a diferença não, tem informação importante mesmo, que é uma pessoa que não sempre acaba no prédio, está começando a pensar dessa forma. Dessa forma. Zizek, falando numa entrevista, ele foi assistir um seminário recentemente do Jack Lamilé, e Jack Lamilé disse que as formas da sexuação, no sentido do masculino, do feminino, então, teoricamente, a força teórica da carne de Jesus, e ele está mudando de posição quanto a isso. O próprio Jacan, uma coisa que eu não esperava. Eu, particularmente, não gosto da ideia. Eu imaginei que você ia falar isso. Estou falando porque, enfim, isso depende da leitura que se faz no Matema da sexuação. E se você disser que o próprio Matema da sexuação, ele, de certa maneira, dissolve uma suposição binária. É claro que é mais ou menos o que o comentário sobre o texto do Preciado, né? Ele faz críticas muito contundentes, muito importantes, muito severas à psicanálise, a maioria delas com razão, né? Porque realmente a psicanálise ela se enraiza como o discurso também, né? E o discurso da psicanálise não é a mesma coisa que a psicanálise, nem tampouco a mesma coisa que o discurso do analista. São três coisas diferentes. Né? Mas, de todo modo, a psicanálise se enraiza no mundo como prática, né? Os psicanalistas também. E é inevitável que ela tenha uma série de comprometimentos teológicos, políticos, etc., que a gente viu, e que eu acho que desde isso que a gente vai falando, desde o começo que a gente começou a conversar sobre essa questão de gênero, e toda a filosofia, beleza, Guattari, Derrida, esses caras, como agora, né, mais recentemente, o estudo de gênero tem essa função de fazer uma opção, produzir uma alteridade em relação a certos discursos, certas discussões dentro da psicanálise. Por isso, eu quero marcar essa prioridade não como relação. Eu acho que eu estou tentando dizer, pelo menos essa é a minha posição. E a posição que, inclusive, eu venho dizendo para vocês desde o começo. A gente não pode simplesmente recusar a crítica. Essa crítica, mesmo que em determinados momentos, e eu, como bom lacaniano, tenho esse movimento, né,
Quando ele diz aqui, por exemplo, a gente tem que, em determinado momento, a gente tem que dissolver a ideia de que existe homem e mulher. Isso é o que ele já fez. Não é? Quer dizer, essa ideia, a tendência que a gente tem, pô, o Sakurata já fez, entende? E eu tenho me contido em fazer isso porque acho que é uma crítica às coisas. É uma crítica que merece ser escutada por todo o arcabouço, por toda a dimensão política que ela tem. Né? Ela faz uma série de... Que aí também tem essa questão. A gente não pode também não dizer que a psicanálise não trabalha com binarismo. Eu não estou falando só do Freud, não. Né? O Freud era declaradamente binário. Estou falando sobre o Freud, estou falando dos lacanianos. Numa leitura possível da sexuação, isso pode ser lido de uma forma binária. Tá? Mas é preciso que se diga também que, desde Freud, não existe homem e mulher no inconsciente. Isso está em Freud. Desde Freud. Tá? Mas, como eu disse a você, não me interessa simplesmente isso. Essa minha posição não é nova, porque mesmo o especialista Foucault, especialmente Foucault, né, na década de 90, isso se colocava assim, vamos dizer, Foucault não está falando de psicanálise, Foucault não é psicanálise. Eu acho que não é por aí, acho que é importante a gente escutar e elaborar as críticas no bom sentido da elaboração, não simplesmente na recusa. E essas críticas, elas, por mais que algumas tenham sido relativizadas teoricamente, epistemologicamente falando, elas precisam ser consideradas. E a prática social, vamos dizer assim, da psicanálise, da institucionalização e do discurso da psicanálise, ela tem uma série de problemas. Eu comentei com vocês, o Alan, semana passada, vai tratar do primeiro, apresentou para a gente aqui a dissertação dele sobre como a institucionalização da psicanálise recusou diretamente a entrada de homossexuais nas instituições. Tá? Com os argumentos absurdos, né? Absolutamente ultrapassados, né? Não psicanalíticos. E o próprio Freud, inclusive ele disse isso também na dissertação dele, o próprio Freud não concordava com a recusa, o Lacan também não. Mas a prática social é outra. Né? Não é necessário, não segue necessariamente os preceitos teóricos. Enfim. Chamou muita atenção também, porque você colocou no grupo aquela coisa de carro na verdade, e eu tenho um texto do Paulo muito interessante que a gente pode ver. É um texto pequeno, ele fala sobre essa questão da arte, como o perigo de tentar colocar a arte numa certa coerção política. E não é exatamente o que deveria, ou pelo menos, que a arte se propõe. Até a psicanálise, como uma certa noção que o Lacan fez de que nem seria arte, né? Teve essa certa noção, assim, a partir também do final de melhores, mas não pode ser totalmente reduzida a conjunto de organização. Né? São discursos diferentes. Essa questão do politicamente correto, no capítulo da parte, não vou entrar nele porque causa muita polêmica, mas o cuidado de não fazer do politicamente correto uma nova moral meio estúpida, é uma coisa que está dentro. Né? Que é aquela matéria antiga, né? O argumento dele. Bom, vamos lá para o texto, então. Vocês conseguiram ler como assistir a intervenção judicial? É culpa da gente. É culpa da gente. Quando ele fica agressivo. Necessariamente agressivo. Quer dizer, vocês, por favor, comentem. Tem alguma questão? Não, tem uma questão assim, sabe, porque acho que uma coisa que está bem sentido assim,
Principalmente essa questão da crítica à epistemologia dominante, né, com essa a psicanálise ela acabou se vinculando, né, assim, a um viés mesmo progressista e tal, em relação à. Mas eu acho que a minha questão não tem sentido, assim, em que medida que a psicanálise ela está aliada ao estudo patriarcal e em que medida ela é subversiva a esse discurso, sabe? Porque eu acho que o que me gera estranhamento é isso, porque ao mesmo tempo que a psicanálise foi uma saber, né, que gerou incômodo, né, de aviação e tal, principalmente pela forma como a sociedade era estruturada, né, no início do século XX, século XIX e tal, e como que ao mesmo tempo ela também se expõe nesse discurso, né, que ele vai aqui. Que medida que ela se veste, que medida que ela está colada nisso. Talvez eu já disse para vocês também, de que não tem discurso, nenhuma teoria, nenhuma prática, que não tenha seus comprometimentos genealógicos ou teológicos. Genealógico, leia-se também ideológico. Genealógico engloba tudo isso. Inclusive os estudos de gênero. Né? Compromisso, quer dizer, a relação que o apreciado pode ter, por exemplo, com a lógica do espetáculo, com a lógica do gozo capitalista. Não é? É uma interrogação. Eu já conversei com um colega sobre isso, uma boa discussão sobre isso. Inclusive, qual é o comprometimento que os estudos de gênero e o direito ao gozo têm com a lógica dos capitalistas, por exemplo? Nenhum deles escapa a um comprometimento ideológico. A chave para a gente poder, pelo menos para mim, assim, vou propor para vocês, para fazer algum tipo de analítica dessas práticas de discurso, quais são as condições que esse discurso, dessa prática, esse saber tem de sair disso, de subverter esse discurso, né, que de alguma maneira é dominante, hegemônico, como diz. E eu acho que a psicanálise, por exemplo, a origem da psicanálise está em Freud, está em Lacan, é uma origem, Freud diz isso. E Lacan também. Lacan tem um texto, aí que a gente entrou nele. Tem um texto antigo, né, inteiro, Lacan, que chama Mito Individual Neurótico, que era difícil a psicanálise não está, né, aprisionada, capturada, na lógica familiar e tal, e patriarcal, etc. Mas tanto Freud como o Lacan, e o Lacan diz com todas as letras, lá no individual neurótico, a psicanálise surge numa cultura para quem o pai morreu. Eu disse isso ontem em sala de aula. A psicanálise ela é um produto da ciência, de Lacan, do discurso da ciência, mas é um produto da morte de Deus e da morte do pai, no mundo ocidental. A lógica do Lacan é mais ou menos essa. Assim. Quer dizer, o pai morreu, Deus morreu. Eu não sei se todo mundo entende que essa história de Deus morreu é uma coisa da filosofia, não é só da psicanálise, como no mundo ocidental, o lugar de Deus e o lugar do pai, porque o patriarcado está em declínio. Por mais que ainda mantenha, né, força e os seus efeitos nefastos. Mas, como o sujeito freudiano, sujeito da psicanálise, que é um sujeito também originado na ciência e no mundo ocidental moderno, ele é um sujeito que é convocado a ele dirigir a sua própria vida e não mais se lançar mão do pai de um destino, de algo dessa ordem, dirigida à religião, à divindade, etc. Seu pai morreu e agora você vai ter que se virar sozinho. Você vai ter que, você mesmo, dirigir sua vida. Entende? Lógico, sendo larga, mais ou menos isso. Se eu mencionar de alguma vez, mais para em si, o Lacan disse que o Freud era religioso, justamente porque ele coloca o pai no centro da estrutura. Sim. Não sei, eu estava lendo o seminário 11, né? E ele tem
tem uma parte que ele fala daquele sonho que o Freud fala na ciência dos sonhos, que o filho chega para o pai do pai, não vê se está queimando, né? E o Lacan queima, por que ele queima? Os pecados do pai. Aí ele ele diz, né? O pai, ou o nome do pai, não se trata só da lei e do desejo. A herança do pai também estão nos pecados que ele deixa para o filho. Né? E eu achava que com a história do nome do pai, já dava uma livrada dessa coisa de pecado. Então, eu fiquei me perguntando, é uma pergunta dele. Eu fiquei me perguntando que medida o próprio Lacan, quando ele fala isso, está sendo religioso ou não. Porque Lacan vai numa desenvolvimento teórico, né? Um avanço daquilo. Quando ele vai dizer que o Freud é religioso, ele, na verdade, sempre faz essa crítica a Freud, diretamente ou indiretamente. E ele vai dizer isso diretamente no RSI, que é no seminário 22, você está no 11. Né? Não, mas eu sei, não, tem a ver também, porque ele faz o seu do RSI e do era mais simpático. Fato é que o Lacan, por exemplo, faz essa crítica, por exemplo, ao invés de falar do pai ou do ético, ele diz isso, eu nunca falei de ético, falei de metáfora paterna. Nunca falei do pai, eu falei de nome do pai. Mesmo que o nome do pai seja uma referência à letra judaica, por exemplo, que interessava tanto a Lacan. Mas o que ele vai em RSI, ele vai, e é um progresso, por exemplo, que eu acho que o Preciado não conhece. Isso não é propriamente para destituir o texto do Preciado, mas eu acho que ele não conhece esse desenvolvimento, esse avanço, bom, esse avanço que Lacan faz, que é, por exemplo, no seminário 22, 23, ele diz isso. Em 22 ele diz que o Freud era religioso, porque, assim, no começo era o real. Aí, no lugar do real, Freud coloca o pai. A mitologia, Freud lança a mão de um artifício antropológico, que é a mitologia, né? Para explicar o inexplicável. E foi a definição que o Levi trouxe, que é o antropólogo, dava da mitologia. A gente inventa uma mitologia posterior para explicar a origem. Toda cultura tem sua mitologia criacionista. E o Freud continua lançando mão da mitologia judaico-cristã. Na origem, era o pai. E é por isso que o Lacan vai dizer que o Freud era religioso. E, nesse seminário, ele vai propor outra coisa. Vai dizer que o início não era o pai, o início é o buraco. Isso pode parecer bobagem, mas não é. Nessa batalha do seminário, você ainda então está ligado a... Porque, de qualquer forma, isso acontece na clínica. O ético aparece na clínica. Não, o ético aparece na clínica, porque, na verdade, o ético já é uma construção que você inventa para poder explicar o real inexplicável. O ético já é uma construção a posteriori, porque o que existe a diferença sexual, por exemplo? Que as mulheres foram castradas? Claro que não. É uma teoria sexual infantil que se mantém para explicar o inexplicável. Mesmo que você considere a diferença anatômica, por exemplo. A insuficiência do sexo para explicar, para dar conta do... Não, é insuficiência, né? O Freud tinha uma construção que é muito melhor do que as mitologias dele, que ainda eram mitológicas, que eram as fantasias originárias. As fantasias originárias em Freud eram tentativas de dar uma explicação inexplicável. Era exatamente castração, cena primária e sedução. No Freud, essas fantasias eram fantasias originárias no sentido que elas, é como se Freud dissesse, todo mundo tem. Né? Elas são universais. E, na verdade, são três fantasias para explicar o real do sexo, o real da diferença sexual e o real da existência.
O que você pode dizer? Você veio da onde? Por que eu nasci? Por quê? Isso não vai explicar nunca. Para você não correr do olho, você inventa uma mitologia típica, não é? Que seu pai e sua mãe quiseram que você nascesse, desejaram que você nascesse. É razoável, não é? Mas não explica o real da sua existência. Tem uma construção que você faz depois. É a mesma coisa que o Lacan diz literalmente isso no 23. Tem a ver com a sua pergunta. O início é o buraco. Esse negócio de Deus, que Deus apareceu e chamou o Adão para nomear as coisas, veio depois. Está lá no Gênesis, né? Se refere à história do Gênesis, que Deus chamou Adão para nomear as coisas. Mas não nomeou a bactéria, exatamente. Quer dizer, mas já é uma construção a partir do buraco. Ele diz isso, ele faz uma brincadeira meio jocosa, até, lá do 23. Isso é uma invenção que a gente fez. Não é para tentar explicar alguma coisa a partir do buraco. Muito predominante. As fantasias originárias e a fantasia fundamental, e no final, se resume ao breve, toda a lógica edipiana é muito predominante na vida. Sujeito se deslocar, nesse sentido, impressionante. Por isso que Freud, o problema do Freud é que ele coloca isso como sendo uma herança filogenética. E isso é a bobagem do piano, que é por onde o Jung vai, né, por essa coisa da herança filogenética, arquetípica e tal. E isso, do ponto de vista lacaniano, é uma grande bobagem, que você basta explicar isso pela transmissão de linguagem. A estrutura de linguagem, ponto. Resolvido dentro da materialidade da linguagem. Nada de arquétipo, de herança filogenética. Que a gente herda, tudo bem, é uma transmissão. E aí tem a ver com a história que você estava perguntando sobre a culpa do pai, o gozo do pai. Vocês acham o quê? Que vocês não foram afetados pelo gozo dos pais de vocês? Só pelo desejo bonitinho, desejar meu filho? As dívidas do seu pai e da sua mãe não lhe afetaram? Está lá o homem dos ratos. Tá? A dívida que o pai fez, os pecados do pai, né, que ele tinha que pagar. Vocês acham o quê? Que a história, né, dos pais de vocês não afetaram a vida de vocês? Isso é porque vocês não sabem. Mas foi transmitido. É por essa licença que eu acho que o Preciado mostrar. E não basta só, também não recusa o que ele está falando depois importante, mas não basta só dizer que isso e tal, que não é, já não é, né? Mas que há uma pregnância clínica que se aparece e que isso tem que ser elaborado para o sujeito poder se deslocar. Então, não basta só indicar e dizer, isso aqui é... Deixa eu perguntar, porque eu estou falando demais, mas tem uma questão que eu queria responder sobre isso que você está dizendo. E aí, Guilherme? Não foi tudo. Eu acho que essa é exatamente a questão, né? Não é para ser binarista, mas será que não acaba sendo? E o Preciado, no discurso dele, ele comenta isso, né? O regime da diferença sexual é uma coisa que tem que ser questionada. Será que isso dá conta de crianças que estão nascendo em lares com pessoas não binárias, com pessoas trans, etc. E assim, a gente fica o tempo todo, não, mas não é a mãe e o pai, é a função materna e paterna. Mas eu acho que o que ele traz faz sentido nessa questão do dar conta, essa teoria dar conta sem se transformar em outra coisa. Eu fico questionando se a própria teoria ou de gênero não é tão binária, porque se você parar para prestar atenção, você sempre cai no ser homem, ser mulher ou não ser nenhum dos dois. Então, sempre fica nessa referência. Mas é hegemônico, né? Praticamente. Não, mas é hegemônico. Então, você sai disso para tentar construir outra coisa. Da mesma forma que foi questionado no feminismo, falando da mulher para depois construir a mulher. Eu acho. Eu ia falar sobre isso. A pergunta como pensando assim, as análises servindo, mas colocando desse modo
de uma lógica patriarcal, e ela também, além de ela se colocar, ela não abre as condições de possibilidade para se discutir isso. E na colocação que ele traz, os autores também discutem o feminismo vão colocar a partir daí, né? As ondas do feminismo. Primeira, vamos construir o que é a categoria mulher. A segunda, vamos ver até onde vai. E na terceira, talvez, que os autores hoje falam, o mais alto é destruir a categoria. Não existe para a mulher. E aí a gente pensa, não tem como não falar da teoria psicanalítica na proposta do Lacan que a mulher não existe. Né? E a relação sexual não existe. Isso entra também na discussão. Uma coisa que me incomodou, por exemplo, é a dificuldade do Preciado de saída do lugar de mulher. No texto dele, pelo menos nesse livro. Né? Ele diz que não. Saída do lugar de mulher. Como assim? É um lapso mesmo. Saída do lugar de homem. Talvez. Ele fez a transição. Mas ele diz que ainda o fato de ter se tornado um pouco, ele disse aqui, não sei se tem um texto para vocês. O fato de ele ter se tornado um pouco, ele não deixou de ser Beatriz. Né? Homem e mulher, ele. Só um parênteses. É que no discurso ele fala que ele tem um corpo transmasculino, mas que ele é não binário. Sim. Que eu nem sabia que isso era possível, assim. Para mim foi uma novidade. Então, eu acho que tem uma... Tanto ele conversa com os dois quanto com nenhum, né? Não sei. Não, pois é. Gente, é muito babado, tá? É muito criança. Ele se diz não binário. Mas o lado dele tá iniciado que fica, né? O que chega também. Mas ele não O discurso ele coloca outra coisa, né? Que a gente tem que considerar também. Mas o próprio nome dele é Paul Beatriz Especialista, assim, não é pouco especial. Bom, mas o povo vem primeiro. De todo modo, né? Quer dizer, acho que tem uma questão aí importante, que é o fato de que a linguagem, ela é inevitavelmente a linguagem. E Lacan, por exemplo, existe linguagem, existe la língua. Não são a mesma coisa. A linguagem, ela é binária. Você, inevitavelmente, ela é binária, mas ela também é metonímica. Ela não é fixa. Se vocês lembram lá, Lacan trabalha a estrutura de linguagem com o S1 e S2. Né? Dois pontos de oposição. Entretanto, na própria linguagem, não sei se vocês conhecem o grafo, a base do grafo do Lacan, o grafo do desejo, que ele vai falar da movimentação lá no seminário 5, seminário 6 e tal, a movimentação da estrutura de linguagem, que é o posicional, né? Um vetor vai, um vetor volta, é o posicional, mas não é fixo. Quando nós falamos, nós fazemos o que eles chamam de pontos de basta, pontos de capitão. São amarrações que não são fixas. Quando eu pontuo a frase, bom, eu termino de falar, ponto. Não é? O problema é que você não termina de falar nunca. Né? Mas você precisa parar de falar, ponto. Esse ponto faz um recorte imaginário, inclusive, no texto, e lhe dá alguma significação do que você está falando. Bom, Já está fora. o problema qual é? É que eu já fiz 4 ou 5 pontos. Esses pontos eles não são fixos. Mais um ponto. Né? A gente vai fazendo pontos e eles não são fixos. Quer dizer, a estrutura de linguagem, os significantes, portanto, eles não são fixos. Tudo bem que a gente faz um tipo de amarração de alguns significantes, por exemplo, os S da gente, né? Por exemplo, o nome próprio. Né? Mas ainda assim, eles podem ser desamarrados, como bem mostra o Paul, que era Beatriz, e se tornou Paul. Né? Quer dizer, você tem aí uma desamarração possível. É claro que, se ele não for psicótico, e aí vou me arriscar na psicopatologia, se ele não for psicótico, ele não consegue se livrar da Beatriz tão facilmente. Não é que ele mantém. Independente dele ter mantido, porque tem outros transexuais que trocam o nome e abandonam o primeiro. Né?
É claro que esse significante você não consegue dissolver de alguma maneira. Isso fica escrito de alguma maneira na história do estudo. Quer dizer, essa amarração de alguns significantes, como, por exemplo, elas são balizadas. A primeira teoria da linguagem de Lacan, por exemplo, pelo falo e pelo não trabalho. Fazem algumas amarrações. Lacan ainda nem tinha o Nobel Romeano, nada disso. Então, a estrutura de linguagem ela é inevitavelmente binária. Ser binária não quer dizer que seja fixa. Tá? Porque a gente não tem como a gente dar algumas significações sem essa oposição binária. Não sei nem se a gente poderia realmente chamar isso de propriamente binário. Mas tem um e tem o dois. Pelo menos no primeiro Lacan. Tá? Mas você não lembra que para a gente tivesse dois equivalados na vida. Pois é, Que é S2, S3, S4, S6 e o candidato ainda é castrado. no avanço da obra, Lacan faz um desenvolvimento onde ele vai mostrar, não é, que não é só simplesmente que a operação de significação desliza metonimicamente. Pessoal, você tem dois eixos. Não é? E aqui os pontos de basta. S1, S2, se quiser. Não é? Você fala, são os eixos sincrônicos e diacrônicos da linguagem. Você fala e você precisa desse recorte, dessa pontuação aqui. Tá? Isso aqui depois vai se transformar no tal do gráfico do desejo, que eu não vou desenvolver aqui. Mas, falando aqui, observe que é uma oposição. Um eixo que vai, a setinha aqui, ó, um eixo que volta. Tá? Tem uma oposição, e é isso que permite alguma significação. Quando você termina a pontuação aqui, o ponto, é que a significação, por isso que o Lacan, no gráfico do desejo, vai colocar o sentido bem aqui. O S minúsculo como um sentido. O sentido é dado aqui no começo. Sim. Tá? Porque, no fim, você dá a significação do que você falou quando você pontua. Tudo bem? Quer dizer, essa movimentação aqui, essa pontuação aqui, ela faz um tipo de substituição metafórica, que é a definição que Lacan dá para a metáfora, nessa época, né? Continua assim, mas, enfim, é uma substituição de significantes. E a metonímia é uma associação de significantes. Quer dizer, a gente fala, lá no seminário 5, seminário 6, né, que ele está desenvolvendo esse gráfico, a gente sempre fala, inevitavelmente, fazendo dois movimentos, o movimento metonímico e metafórico. Né? A gente desliza os significantes e faz uma substituição metafórica para que a gente possa se entender minimamente. Tá? Por isso, o processo de significação, e nesse momento nós estamos falando de significação, ele é metafórico, metonímico, inevitavelmente. Tá? Tudo bem? Como eu disse, isso aqui em Lacan, imagine que isso aqui não seja um ponto, mas seja como que um círculo. Não é? Isso aqui vai para lá e vai para cá. Isso aqui anda. Então, você tem, na significação, você tem amarrações que não são fixas e que você vai para lá, vai para cá, e isso é um deslizamento metonímico, metafórico da significação, porque não é só o significante, né, que você pode, por exemplo, alterar a significação dele. Qualquer significante, a gente pode alterar o sentido, a significação, né, faz parte da estrutura de linguagem, como também o que você diz, vai para lá ou vai para cá. Num determinado momento, Lacan vai chegar a esse par S1, S2,
né, a partir do seminário 16, ele vai mostrar que S1, ele usa o pau ordenado da matemática para mostrar mais ou menos isso que o Euler estava dizendo. S1 S2, por definição, é igual a todos os significantes, S1 e S2. O S2 é igual ao outro, é o campo do outro, é o campo da linguagem, ele contempla todos os significantes, inclusive o S1. O nome de vocês é um S1 para você, mas veio no outro. Estava lá, no campo do outro. Estou indo muito ligeiro ou tá bom? Tudo bem? Quer dizer, esse S2 aqui, ele sempre pode ser desdobrado em S1 e S2. Então, você vai ter uma equação que vai ao infinito. S2 é S1, S2. E aqui, S1, S1, desdobra esse S2, fica o quê? S1, S2. E vai ao infinito. De maneira que o S1 nunca pega o S2. Que é um paradoxo matemático de que o 1, rigorosamente, matematicamente, nunca chega ao 2. Porque entre 1 e 2 existe um infinito de números. Tudo bem? Ele conclui com essa equação. SA. Que é isso aqui que vai permitir ele chegar no matema da sexuação. Por isso que o matema não é binário. Não é S1, S2. Entende? É SA. Ou 1A. Não é homem e mulher. Entende? Lá no matema, não sei se todo mundo já deu uma olhada no matema. Mas, enfim. Mas isso aqui, só para concluir. Chegar aqui, que vai levar o Lacan exatamente à ideia de la língua, que é a ideia de linguagem como sendo uma grafia possível do real, do gozo do corpo, né? Que é assim, a lalação. Imaginem você, um bebê, falando não. Antes de falar, o que é que o bebê faz? Ele lala, né? Ele faz lalações. É o balbucio. Então, o bebê, quer dizer, essa lalação de bebê, quem trabalha com clínica precoce, né? Eu acabei de sair do consultório, minha mulher estava atendendo um bebê. Né? Muito interessante. Né? Os efeitos do bebê é quase imediato, né? da clínica. O menino saiu andando. Estou brincando. Mas é muito curioso, né? Porque os efeitos realmente... ele não fala, né? Ele lala. Né? Quer dizer, vocês acham que essa lalação serve para quê? Para gozar, né? Então, as primeiras... Isso é o que Lacan chama de la língua. São as primeiras manifestações. Isso não é um saber inconsciente. É um saber inconsciente, mas um saber inconsciente, como diz a Colette Soler, um saber real. Né? Isso se transmite, mas não serve para nada. Não é conhecimento. Entende? Mas, enfim, é só para dizer, eu fui até la língua para voltar a dizer o quê? O fato de Lacan ir até la língua, ele não desaparece com isso aqui. Não é? O inconsciente metáfora, o inconsciente língua, isso aqui é linguagem, isso aqui é la língua. O inconsciente linguagem permanece. Não é? O fato é que Lacan vai para um nível abaixo. É ruim esse negócio de cima abaixo, mas tudo bem. Ele vai para um nível abaixo, que é o nível de la língua. Mas ele não desaparece. Ele não abandona a ideia, assim, não serve para nada. Não, serve para alguma coisa. Né? Serve para... Ele, por exemplo, não abandona o sentido. Portanto, no sentido de que o sentido tem uma importância para todo mundo. É importante que o sujeito produza alguns sentidos. Então, ele não abandona. E aí era a questão que queria colocar a partir da questão que o Euler colocou, e que é uma impressão. Preciso dizer para vocês, é uma impressão. Não é uma coisa muito rigorosa, mas a impressão que eu tenho
é que, por exemplo, nesse texto apreciado, mas não só apreciado, eles descrevem um tipo de funcionamento que é fundamentalmente funcional. Como se fosse possível ficar numa certa errância do funcional. Veja, estou dizendo isso com todas as aspas e com todo cuidado, porque isso não é uma coisa muito segura para mim também. É uma impressão, né? Que é para a gente discutir, inclusive. Não tem nenhum problema alguém chegar para mim e dizer que você está errado, porque eu apreciado falando isso, naquilo, aquilo. Tudo bem. É apenas uma impressão da minha leitura, que eu já li sobre o estudo de gênero e esse texto apreciado. Quer dizer, não dá para você jogar fora a linguagem. Não dá para você jogar fora algumas amarrações, porque é impossível. Como você pode criar a linguagem? É Eu possível. acho que o apreciado fala muito nesse sentido, mas questão da criação, A né? nova gramática. Justamente porque quando ele. Só corrigir uma informaçãozinha, quando você falou que ele é um homem trans não binário, ele não se coloca como pessoa não binária. Ele é um homem trans. O que ele fala é que esse não binarismo não está mais na questão da mulher. Ele é múltiplo. Então, vem daí mulher trans, homem trans, essa contextualização. Não nesse caso, não binário, sou eu. Não, ele. Acho que tem mais ou menos isso. Mas aí, quando eu penso dessa ampliação de gramática, porque eu acho que quando ele fala... Nova gramática que propõe isso. Quando ele dá esse discurso, assim, justamente de pensar que a movimentação histórica social, ela é um movimento, assim. Eu acho que... São essas amarrações. Ficar insistindo, assim, num aprisionamento por conta da teoria, sei, fico pensando mesmo, assim, sabe, se não é também muito ficar num lugar quentinho, em vez de explorar novas possibilidades mesmo, de clínica, de estrutura, de vida, de relações, de tudo. Mas eu acho que teoricamente você pode fazer isso a partir de Lacan, pessoal. Porque, por exemplo, essas amarrações é como se você dissesse a amarração fundamental qual era? Desde Freud, que também não canta essa ponto. O pai. Quer dizer, o pai era exatamente o primeiro significante que amarrava, Lacan diz isso com todas as letras, a significação do falo. Né? Quer dizer, a importância do falo para Lacan 58, que é a significação do falo desde 58, é que ele amarra a significação de todos os outros significantes. Ele sexualiza, no bom sentido da sexualização, né? Dá uma significação sexual aos significantes. E aí, concordo plenamente com você e com o Cristiano. É possível a gente fazer uma crítica a essas amarrações? É possível. Agora é preciso saber quais são as consequências que surgem. Você ter, por exemplo, uma linguagem cujas amarrações não são fixas. Não? Eu acho que a linguagem naturalmente é essa. E, por exemplo, você tem a lalaçã, que é uma linguagem que é uma linguagem, vamos dizer assim, é uma manifestação do gozo do corpo. Você não pode ficar só ali. Um bebê não pode ficar só ali. Porque é insuportável. Não é por acaso que o bebê começa a fazer amarrações. Ou. Mamá. Papá. E isso, essas amarrações, aí já estão no outro nível, vamos dizer assim. Que aí é uma amarração que dá uma significação. O problema da amarração, e aí é exatamente Lacan, mas também é apreciado, é que a amarração, ela tenta fazer esquecer que ela não é naturalmente amarrada. Essa amarração, ela não apaga a desamarração pela língua. Eu vi um vídeo no Instagram muito interessante, que era uma mulher negra cantando numa língua africana, não sei qual era a língua, não sei se vocês viram isso. Belíssimo, essa mulher cantando nesse programa de The Voice.
uma coisa parecida. Né? E ela fazia um negócio que a gente, a criança, a gente brinca com isso, né? É curioso que a gente tenha esquecido isso. Isso não está na linguagem, né? É uma... É a origem gregária, né? Um som primitivo. Até a estruturação da criança, né? O som, por exemplo, temos estudos da psicanálise mesmo até, né? No trabalho com a musicoterapia que você por exemplo, a voz, né? Essa voz é o primeiro instrumento musical, vamos dizer assim, a primeira música que há esse reconhecimento, e esses sons também primitivos, eles ficam num registro mesmo, num local, aí sim uma amarração que fica que está no recalque que às vezes se perde, mas que é instintivo, que é original. Esses sons da boca, o som da voz, esse som inicial começa com a voz da mãe, depois a voz que vai fazer a função paterna, esse reconhecimento sonoro, e até o fechamento também do processo até de entrada dos sons musicais, né, dos sons do que é do movimento, dessa toca, até os 2 anos, mais ou menos, isso é coisas certas. As melodias orientais também, os acordes, há uma entrada maior aí também nessa formação também. É muito interessante. E esse som, de fato, que instrumento usar com o bebê é a voz, né? Desde o peito. Certo. É muito interessante isso, porque tem coisas que não passam pela transmissão, para voltar à questão da transmissão, tem coisas que não passam pela linguagem. A gente, quando fala, a gente transmite alguma coisa quando está falando que não é da ordem do enunciado, nem da enunciação. É da ordem do que Lacan passou a chamar de dizer. Mas, por exemplo, esse estralo, tem uma língua africana que é o estralo como parte da linguagem, né? Pois é. Aí não seria linguagem? Não, é. Então, é nossa. Está usando ilustração. É que eu estou dizendo exatamente para a gente se você perde. Eu lembrei Para a nossa língua, isso a gente não faz quando vai falar. Né? Então, a gente vai brincando mesmo com criança, né? Brincando, fazendo esse tipo de som, esse tipo de coisa. Um som biográfico, né? Assim, tudo isso. Não tem uma. Até tem, né? Sonoridade aí que você pode dar algum sentido. Né? Parece uma garrafa abrindo. Mas aí já é depois, né? Já é uma. Bom, tá bom. Puxa para a prosódia, né? Pois é. Quer dizer, todas essas críticas que ele faz aqui estão seguindo o texto, né? O texto a gente não necessariamente discute apreciado. Tá? Esse texto aqui, ele se refere ao texto. Quer dizer, a crítica, por exemplo, a essa coisa da diferença sexual, do racismo, do centrado na psicanálise, do sistema binário, são críticas que merecem ser feitas. A psicanálise precisa escutar. E tem escutado, de alguma maneira, né? Temos tido alguma movimentação teórica, clínica também na psicanálise, considerando essas questões críticas. Vou retomar o encontro com o Marco Antônio Coutinho de Jorge. Eu sonhei essa noite com ele de novo, veio para cá e eu estava nesse sonho. Eu fiquei muito pensando que quando ele fala da histeria definhando, né? Deveria entrar como uma histeria, né? Fiquei pensando se às vezes não é um pouco de paciência da psicanálise, sabia? Porque quando o Coutinho de Olho se defende no sentido de que, olha, Preciado não estudou tanto assim a epistemologia psicanalítica para apontar isso que está montando, botei a mesma coisa e tal. Será que não é preciso um pouco mais de calma disso que está tão bem na clínica, a reivindicação da apropriação dos seus corpos pelas pessoas transgênero? E aí, a partir disso, assim, porque fico pensando se de imediato já não era muito no campo da defensiva, sabe? A defensiva de que não podemos mudar, pensar, instituir, linguagem neutra que não existe, né? Isso não é um ponto de paciência. Eu até. Desculpa, então. Eu
Eu até concordo com diversos estudos, mas eu tenho essa sensação de apressamento também. Como se A pensamento da psicanálise. Ele- da psicanálise. Às vezes poderia dar uma Eu aproximação concordo porque, maior. assim, uma coisa que ele fala de resgatar uma certa nobreza dos conceitos, né? Por exemplo, quando se fala histeria, que os próprios psicanalistas, né, isso é uma crise histérica, isso aí acaba caindo, obviamente, numa depreciação da estrutura. Mas, pelas verificações clínicas dele, mas tem diversos pontos que eu concordo. Mas eu tenho uma sensação assim, de apressamento da psicanálise mesmo nesse sentido, sabe? Eu acho que é preciso ter um pouco mais de paciência, esse diálogo, esses diálogos que a gente está fazendo com a teoria queer e com essas outras abordagens, com os pós-estruturalistas também. A gente não compreender rápido demais isso lá. Ele comenta que tanto o texto como esse abre o discurso dele, ele faz uma crítica às taxonomias psicanalistas. E realmente a gente já devia ter abandonado isso faz tempo. Esse negócio de psicopatologia, né, da estrutura, da rigidez das estruturas psicopatológicas, isso clinicamente é muito complicado. Não é uma coisa que serve, claro que mesmo como uma suposição, mas veja bem, eu digo isso nos seminários, por exemplo, sobre topologia. Depois que o Lacan inventou a cadeia borromeana, as estruturas ficam interrogadas. Essa crítica que ele faz, por exemplo, as taxonomias, neurose, psicose e perversões, isso é uma coisa interrogada dentro da psicanálise, se você vai até a topologia borromeana com Lacan. Porque o Lacan é muito claro, a estrutura é una, é uniana, é uma só, é borromeana. Só que tem lapsos, Só que tem que no simbólico tem a estrutura de metáfora e antonímia. Sim. No arco do céu. Aí ele deixa bem dúbio para a gente. Não, mas você vai abandonar a linguagem, a estrutura de linguagem. Vai abandonar e fazer de conta que a estrutura de linguagem não existe, porque não existem amarrações. Porque não tem como você falar sem fazer amarrações. O problema é você achar e fazer da amarração uma fixação. E aí é o que a gente faz com os sintomas. Ter fixação em Freud é um termo muito atual, precisa ser recuperado. É uma fixação do gozo. Então, essa história de neurose, psicose e perversão é da psiquiatria do século XIX. É da classificação das perversões do século XIX, que Foucault faz uma crítica severa a essas classificações, que a psicanálise já devia ter abandonado. A gente fica criticando o DSM e tal, e etc., mas a gente também escorrega nisso. É claro que não estou falando do uso, né, assim, comum, jocoso, isso é histeria. Não, estou falando da própria definição dessas categorias. É claro que é importante você supor se um analisante seu funciona numa condição psicótica ou não, por exemplo. A gente chama de psicólogo. Mas isso tem a ver com o gozo. Tem a ver com a forma como o sujeito trata ou pode fazer algum tipo de borda. Veja que borda não é nova. Não sei se vocês conhecem o nome romeano, que é muito interessante, mas uma das cadeiras, né? cadeiras do romeano não é nova. Obrigado pela correção. Do que virou vício, né? É porque o próprio Lacan recrutar, deixa eu ficar chamando de Veja como é interessante. Isso aqui, você tem amarrações. Aliás, tem um texto que eu falo disso, um texto que eu apresentei lá no Espaço Médios. Aqui você tem amarrações, você tem como que nós. O ponto. Só você olhar ali mesmo. Aqui é um ponto da geometria. O Lacan deu outra definição de ponto. Ele diz, o ponto se faz com 3, não com 2.
E se você faz um ponto com 2, ele gira para todos os lados. Ele não tem consistência. Para ter consistência, tem que ter 3. Isso aqui é o que o Lacan chama de triskel, que é o nó, o miolo da cadeia. Uma das características, na próxima vez eu trago a cadeia. Uma das características da cadeia borromeana, qual é? É que ela não está inodada. O bilhão. Ela não está amarrada. Ela está inodada, mas não está amarrada. Você pega, são 3 elos, né? Se você puxar, um azul, um vermelho e um verde. Eu ter trazido na próxima vez, eu trago. Se tiverem algum cordão ou coisa parecida, a gente faz um aqui. Pode fazer uma piscina para você. Se você puxa, e veja que isso parece ser uma maluquice na cabeça do Lacan, que não tem consequências. Mas veja como é interessante a gente estar falando dessas amarrações significantes, por exemplo, que o Lacan vai mostrar, por exemplo, que a estrutura não está amarrada. É uma... O que é tão encantador a cadeia borromeana? Me lembra de trazer, alguém me lembra de trazer na próxima parte, trazer a cadeia para vocês. É que ele é inodado de uma maneira tal que ele não é um nó limpo, que é assim, você passar por dentro do outro, é mais ou menos isso aqui. Ele é inodado de uma maneira tal em que isso aqui não existe. Tem 3 inodados, não é que eu puxo 2, se eu puxar o vermelho e o verde, eles ficam soltos. Apesar de estarem inodados com o terceiro, com o azul. Então, não existe o que Lacan chama de interpenetração. Isso aqui na cadeia olímpica, montagem do bicho da técnica. E você pega você tem um elo, e aí você penetra e fecha. Você faz um nó, uma cadeia olímpica. Esse movimento não existe na cadeia borromeana. É muito interessante. Mostra, por exemplo, que é possível você desamarrar as amarrações. Por que fica ruim você voltar para psicanálise do significante? Porque ela está abandonado. Porque não são mais os significantes que amarram. Não dá para você fazer cadeia borromeana com isso aqui. Dá para fazer com isso aqui. Que amarra é o que ele chama de suplência. Quer dizer, Não. O que amarra é a consistência. A suplência já é uma correção de algum tipo de lapso, né? Todo mundo tem, tudo bem. Entende? Quer dizer, você não precisa, no fim das... Você tem que ter uma consistência, tem que ter um terceiro. Ele vai dizer o quê? O que dá consistência é o terceiro. Você tem que ter 3. Aí tem que trazer o RSI para dentro dessa, né? Para poder entender melhor o conceito. Tem que trazer a cadeia. Fica só para poder a gente circular. Mas veja bem, você não precisa... A ideia de que o que amarra a estrutura no esquema R, esquema R que está lá a partir do seminário 2, se eu não me engano, Esse aqui é o fim, tá? Se eu não me engano, faz 500 anos que eu vi isso aqui. Que é o esquema R da topologia, primeiro momento. Quer dizer, é uma tema da estrutura. Isso aqui é a relação imaginária, é a realidade, né? E você tem na estrutura, eu não vou falar disso, obviamente, depois a gente pode até... Só para mostrar o quê? Que nessa época, para Lacan, isso aqui é seminário 2, a estrutura tinha uma amarração, ali já é mais rebuscado que isso aqui, né? O pai e o falo. Tanto é que se você solta aqui, você vai ter
na psicose, no seminário 3. Aí você aqui a faixa da realidade. Eu brinco dizendo que a faixa é MI, MI, que é o mãe, o a imagem, né? O I, a imagem real, e a imagem virtual. Se você solta, você tem uma deformação disso aqui, que é o esquema I, que é o esquema da psicose. A psicose como se você solta isso aqui, essa faixa da realidade dobra. Não é? E, Seria isso aqui totalmente mesmo na estrutura simbólica. na psicose. Né? O Lacan foracluiu o pai, foraculo Lacan do seminário 2, 3. Foraclusão do nome do pai leva à elisão do falo. O que é que acontece? Solta as pontas, a realidade se deforma. Esquema I, sai do esquema R para o esquema I. É por isso que a realidade é deformada. Como se isso fosse assim, tá? Zerou o pai, zerou o falo, você tem uma deformação na estrutura. Entendeu? Se a estrutura era amarrada em 2 pontos, e a lógica, aqui estamos em plena lógica do significante. Não é mais. O Lacan encontra o Joyce, aí diz, esse cara aqui faz outra coisa com a linguagem. Não é? Ele manipula a linguagem de uma maneira completamente original, mesmo padecendo de uma foraclusão de fato. Uma foraclusão, o nome do pai fala. O Lacan diz com todas as letras. Ele, Joyce, não era louco. Quem disse que ele era psicótico é o Jung. E o Joyce foi consultar o Jung, e o Jung disse que ele era psicótico e a filha também. A filha era esquizofrênica. Mas o Lacan disse que não. Então, essa teoria dele, a primeira teoria da psicose, ela se interroga, né? Ele avança. Essa linguagem do Joyce que se aproxima pela língua, né? Mas Exatamente. é interessante que dizem que ele escreveu, acho que foi o Ulisses, ele estava escrevendo, ele escreveu língua. Gargalhando. Escreveu gargalhando. Então, eu estou dizendo isso para mostrar como é possível você pensar numa estrutura sem ter o pai na origem. Sem que isso tenha o pai como origem. Por mais que você possa pensar que o nome do pai esteja aí na cadeia borromeana. Como nominação, por isso, de lá. O que vai dizer? R e S, I são nomes do pai. O R, o S e o I. Porque sem eles, você não se humaniza. Não tem... E aí sim. Aí a gente não pode escapar disso. Sintoma, não, do pai, inibição. Exatamente. Quer dizer, o pai... Não estamos... Você pode até dizer que o pai do Freud, e até mesmo do próprio Lacan, até um determinado ponto, equivalia ao pai do patriarcado. Concordo plenamente. A crítica é contundente e necessária, né? Mas não é mais. Depois de um determinado ponto, não é mais. Uma questão para e às vezes eu penso que localizar onde está o nome do pai, digamos assim. Não o nome do pai, mas o pai. Pode, por enquanto, pelo menos por enquanto, ser uma arma política para a gente. No sentido, por exemplo, de que o pai hoje se encontra não só como pai da aula do a figura, por exemplo, do Bolsonaro, digamos assim, mas como imperativo do povo na economia. Quer dizer, somos pessoas mercadorias, né? Administradores de si mesmo, né? Questão da autogestão, empresário de si mesmo. Então, eu fico pensando se... Eu acho importante eu fico pensando se essa questão do pai não é importante para a gente localizar, não para a gente se identificar com ele,
mas para a gente localizar onde é que ele está se manifestando de maneira feroz na economia e na política. No seminário 17, por exemplo, o Lacan faz uma crítica exatamente ao Édipo, a toda essa coisa de pai, etc. Ele faz uma crítica muito interessante. Porque, para essa sua discussão, eu acho que seria mais interessante você trabalhar com o discurso. Né? Porque o discurso não é a mesma coisa que a linguagem. É claro que para ter discurso você precisa ter estrutura de linguagem. Mas o discurso é aquilo que, no laço social, encaminha o gozo. Né? Como é que se goza numa determinada época ou numa determinada cultura? É o discurso que, no laço social, autoriza ou interdita os tipos de gozo. Eu estava dizendo isso ontem em sala de aula também, né? Por que a gente não come cachorro? Não? É uma interdição alimentar que nós temos, mas a turma da Coreia não tem. A gente faz coisas hoje que há 50 anos ninguém fazia. Aí a internet, quer dizer, o gozo, o laço social passou a autorizar o gozo de outras formas, de outras regulamentações. Exato. Acho que é uma pergunta bem inicial, mas como você fala dessa questão do entendimento de gozar com o corpo para as pessoas trans. Não sei se eu consigo compreender exatamente o que você está falando. Entendimento de gozar com o corpo? Dessa impossibilidade de não ser possível uma supressão de pulsão. Não sei se foi isso que eu entendi, não sei se foi isso que você falou, né? Da conversação. Mas você estava falando de uma questão funcional, de gozo, e que isso não dava para se total. Acho que Eles conseguem pensar da muito funcional. Não sei se ela tem uma relação sexual, a relação não existe, mas o dizer sobre, não sei se é por aí. Eu quero não, acho que eu sei, então. Depois eu estudo melhor. dialogar o fato de que a gente fazer um tratamento do gozo do corpo pela linguagem, precisa ser insuportável, aí desenvolver isso. Depois eu estudo melhor, eu pergunto novamente. A minha questão, né, era essa, de que às vezes eu tenho a impressão no texto de que é como se eu estivesse propondo de que a gente seguir por uma lógica que é meramente funcional. Né? Quer dizer, essa coisa de que você não ter nenhum tipo de amarração, nenhum tipo de inscrição. Não é? Quer dizer, e que isso é muito complicado, realmente, isso é uma coisa complicada para você pensar do ponto de vista, exatamente porque a própria pulsão, ela vem de um corte, de uma intervenção significante no real, corte no real. Entende? Então, por exemplo, eu não sou homem, não sou mulher, não sou binário, eu funciono num deslizamento. Sou eu, por exemplo. Se você disser eu sou eu, tem uma razão. Mas nessa questão, talvez eles devem procurar outras amarrações que não. Sim, sim, tudo bem. Mas E é isso que eu estou dizendo. Eu tô criticando por um lado e dando uma anuência teórica por outro. Porque é exatamente isso. Você pode criticar as amarrações fixas, ideológicas, o pai, o falo, e etc, etc. E você pode ir para um campo, que é aí é que eu estou defendendo o Lacan, onde o Lacan foi, e você tem uma consistência sem amarração. Entende? A topologia borromeana, que só está... O Lacan no RS diz isso, o pensamento é débil. Nosso pensamento, a gente tem uma debilidade mental. A gente não consegue acompanhar com o pensamento a topologia. Então tem que ter o negócio para a gente ver e fazer. Senão a gente não acompanha. Não dá para visualizar. Né? Eu acho que justamente, por exemplo, uma pessoa pode, em algum momento da vida, se identificar com uma pessoa cis, hétero, e depois, em outro momento da vida, não se identificar mais com uma pessoa hétero, por exemplo, é cis, mas é bissexual. Então, essas amarrações acabam que são consistentes mesmo. E até você pode simplesmente não ficar presa aquilo ali, entendeu? Sou hétero, cis, mas que é amigo. Mas você tem que nomear as outras coisas para poder ser. Mas não deixa de ser nomeada. É isso que eles estão falando, que é justamente você criticar o fato de visualizar a existência que a pessoa tem isso.
Eu acho que não acontece. Você não Mas o quê? Ah, Mas- de desvalidar. mas é isso que eu estou dizendo. Não no sentido de não ocorrer, não existe esse preconceito. É isso. Mas de que essa questão de você ser só trans em si também não é garantia. Porque a pessoa pode simplesmente não concordar, não me identifico mais como uma mulher trans. Mas veja bem, o fato de não É ter. isso que eu tô- E aí, Onde é que não se que é garantido? pois é isso que onde eu estou querendo Só chegar. na psicose. Não né? tem amarração, mas tem consistência. Ele tem uma passagem aqui que é complicada, que ele imagina dizer isso para os psicanalistas. Ele olha e diz assim: qualquer um de vocês aqui, se quiser, pode se tornar homossexual. Não é exatamente assim, não, mas é quase isso, né? Se notificar isso e tal, e etc. Entende? Vai lá, pode até ser. O problema é que quando ele fala isso, dá a impressão de que não tem amarração, nem tem consistência. Entende? E não é bem assim, porque o desejo, de alguma maneira, lhe dá uma consistência. Entende? Da mesma maneira que um heterossexual não necessariamente tem um desejo homossexual, porque isso está em Freud, né? Porque o desejo homossexual em Freud, ele não é do homossexual. Entende? Isso já estava em Freud. Freud já fala da libido homossexual, independentemente do homossexual. Da bissexualidade. Ele não está dizendo que a libido homossexual é do homossexual. Não, a libido homossexual é estrutural. Isso já está em Freud. Né? Mas é claro que tem uma consistência, alguma consistência, e que nem o heterossexual faz uma escolha ou consegue fazer uma escolha homossexual, nem o contrário. Nem o homossexual faz uma escolha heterossexual ou o que seja. Não necessariamente. A não ser que queira ou que se dedique a isso, como dizer. Isso você pode justamente mudar, né? Não, é isso. Entendeu? Porque não dá consistência. Não, estou dizendo. Essa é a minha dúvida. É que não dá consistência, né? Porque ele fala, não dá consistência. Tem consistência, sim. Não. O 12 acaba de contar aqui no texto para dar a sensação que não dá consistência, porque você pode, né, estar aí transitando no binário e tudo mais. E aí eu queria entender justamente isso, por que não dá consistência se em algum momento da vida eu posso, não, sou bi. Mudar, né? Por que não dá essa consistência? Porque já se consiste em algo, eu já tenho esse referencial, né? Tipo, sou bi, agora eu me percebi bi. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Então, tipo assim. Já é uma consistência em si, né? Você já está partindo por referencial. Essa é a minha dúvida, por isso que eu não estava conseguindo falar. Porque também Não entendi, não, mas tudo bem. Fala, João. Não, eu fiquei em dúvida, que eu acho que a gente pode ter uma discussão sobre o que é possível a nível de enunciado e o que é possível a nível de denunciação. Porque eu acho que... Como é que isso acontece na clínica? Como é que isso aparece na clínica? De modo geral, assim, porque no enunciado, a gente pode, talvez, ter esse cenário de uma falta de amarração aparente. Né? Mas na enunciação, nesse processo de produção, desse enunciado, de se reconhecer como tal coisa, isso é impossível. Então, eu acho que tem uma discussão do que é possível a nível de enunciado, que aparece, o que não aparece, o que não é possível, o que é possível a nível de enunciação, de produção desse reconhecimento. Eu acho que... Eu acho que é parecido, porque assim, a pergunta, assim, eu vou fazer a pergunta me arriscando com isso, né? Depois eu posso até explicar, mas é assim, a pergunta que passa pela minha cabeça, imagino, para muitos psicanalistas, é assim: como você se manter numa errância sem ser psicótico? Entende? Porque, teoricamente... Pois é. Primeira resposta, tem que interrogar a psicose, a teoria da psicose na psicanálise, que é ela ali. Né?
que você pode considerar, por exemplo, o Lacan foi exatamente o que Lacan fez com Joyce. Né? Não se trata mais de uma psicose, que é possível você ter uma desamarração dos pontos sem necessariamente incorrer numa psicose, como aconteceu com o Joyce. Isso é uma questão. Né? Mas aí você teria que ver quais são as consequências para o sujeito. O Joyce também não fez isso sem consequências. Né? Então, isso é uma... Entende o que eu estou dizendo? Quer dizer, tanto a pergunta permite a gente voltar para a psicanálise, fazer uma crítica, porque tanto Joyce como a teoria queer, o sujeito queer, vamos dizer assim, ele está mostrando essa possibilidade. Na psicanálise, por exemplo, que você está numa errância, na verdade, isso é uma interrogação, se realmente é assim ou não. Né? Se o sujeito, isso é uma possibilidade, você está numa errância sem incorrer numa psicose ou não. Dá uma boa tese de doutorado. Uma questão que eu reflexo é o desejo o desejo de viver uma errância, porque aí no desejo você já tem uma amarração. Desejo, né? Tem um limite, tem uma barra. E aí já tem esse paradoxo, né? Eu desejo viver uma errância. Tem uma barra aí. Né? Alguma coisa pode voltar a nível de angústia falando para ele. E a errância propriamente dita, no sentido que isso é o que pode controlar. Será que às vezes eu tenho essa mesma questão que o senhor tem assim na noite especial de no sentido de que funcionalmente vai ter alguma coisa que precisa passar pela tela da fantasia para haver uma localização, minimamente. Até para se considerar uma terra antes. Eu só consigo ver se é possível. Ou qualquer coisa que eu faça. Diga. Porque tem um trecho do texto que eu acho que é muito importante a gente pensar bastante sobre. Eu sei que vai dar tempo, mas eu só queria ler. Eu, enquanto corpo trans, enquanto corpo não binário, aqui nem a medicina, nem o direito, nem a psicanálise, nem a psiquiatria reconhece o direito de falar. Sim. E eu acho que está nesse lugar, assim, inclusive quando ele se coloca como corpo dissidente, sabe? Eu acho que isso é uma questão muito urgente a psicanálise, permitir que os corpos dissidentes falem, sair um pouco desse lugar, assim, desse estado estabelecido e não ouvir. É isso. Porque, inclusive, isso é uma crítica contundente à clínica, né? Sim. Porque se você diz que o sujeito não é homem, não é mulher, o sujeito é queer, a minha tese é essa, você tem que escutar o sujeito. Né? O problema é esse. E como é que você se permite escutar o sujeito, por exemplo, sem entrar numa classificação taxonômica, diagnóstica, ou o que quer dizer. Talvez não tenha existido essa condição ainda. Talvez, exatamente. Por isso que a psicanálise precisa escutar as críticas, urgentemente. Talvez a gente pode até começar por essa parte do próximo encontro, né? Eu estou saindo mais dúvidas do que com certeza. Talvez a gente precise falar mais especificamente sobre isso também, né? Vocês querem, na próxima vez, manter o texto Preciado? Sim. Trabalhar com o Preciado? Pode fazer Acho isso. que ainda não se escutou. Não. Talvez ele esteja exatamente porque todo mundo precisa aqui, eu não sei se alguém esteja como combinado, tal. Mas todo mundo precisa aqui, a maioria cis, perdão, tentando discutir uma coisa que não passa pela gente, exatamente, né? Talvez a gente deve buscar outros palcos para falar sobre isso, talvez. Porque eu sabe né? Porque ser binário, é a minha pergunta. Não. Veja bem. Pelo contrário, veja que o que eu estou dizendo é na topologia borromeana é possível ter uma consistência sem amarração. Entende? Por isso que é interessante a lógica borromeana. Na próxima vez eu trago a cadeia para a gente
Tudo bem? Vou parar aqui a gravação. Ah, é,